Fala galera, fala professor Marcelo Vilaça. O canal tá excelente, canal tá top, os vídeos estão muito legal, tô amando acompanhar tudo isso e queria aí deixar uma dúvida, acreditando que você vai sanar ela, não tenho dúvida disso. A dúvida é: o Logos, como foi desenvolvido na teologia e como foi desenvolvido na filosofia e como que João aplicou para a igreja do primeiro século, tá bom? Deus te abençoe, obrigado galera, deixa aquele like, ativa aí o sininho, bom, que Deus abençoe você. Olá, amigos e amigas do canal Mentes Tiberianas. Agradecer ao pastor Maurício de São Paulo pela pergunta e para que a gente possa entender a questão do Logos, a significação do Logos, nós temos que fazer uma viagem no tempo e voltar aproximadamente 700 anos na história, para entendermos que naquela época ainda era uma época pré-socrática dentro da história da Grécia. Porém, aparece um homem ali no século 6 aproximadamente, chamado Heráclito. Tá? Heráclito, que nasce em 540 aproximadamente e falece em 480 a.C. Heráclito de Éfeso. E ele é, segundo várias obras de filosofia, a primeira pessoa a mencionar a palavra logos e dar a esse termo algumas significações. Como, por exemplo, ele vai dizer que a palavra logos vai significar a razão universal, a razão que controla, a razão que permeia todo o universo. Heráclito também tinha uma particularidade muito interessante. Mesmo antes do existencialismo existir, ele foi considerado um filósofo existencialista. E a seguinte frase: tudo flui, mas o logos permanece, é dele. Então, dentro da filosofia de Heráclito, tudo passa, tudo é passageiro, tudo muda, nada fica igual o tempo todo. A única coisa que permanecia imóvel, eterna, imutável, era o Logos. Interessante que Heráclito ele ainda vai fazer a seguinte abordagem em relação ao Logos, que esse Logos ele é a racionalidade de todo o universo. Os filósofos gregos antigos que trabalhavam a questão da observação, eles entendiam que o universo tinha algo por trás dele que fazia com que ele tivesse esta organização. Então, a primeira vez que se menciona a palavra logos é para tratar de razão, racionalidade, inteligência, organização. E quando chegamos aos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, eles também vão carregar essa palavra de mais significações. Perceba, Sócrates, que vai de 470 a 400 antes de Cristo, ele vai trabalhar o logos como meio racional de argumentação. Porque tanto Sócrates quanto os sofistas, e aí evidente que vocês façam essas pesquisas desses termos, desses filósofos, que afinal de contas não dá para passar muita informação técnica em tão pouco tempo. Então, como Sócrates estava numa época de debate, numa época de argumentação, numa época da retórica, então vários instrumentos de persuasão, vários instrumentos que vai permitir tanto os sofistas, que também eram debatedores, eram mestres na arte da persuasão, na arte da comunicação, na arte do diálogo, essas ferramentas vão favorecer o diálogo e até vencer o diálogo, vencer o debate. Então, isso é uma arte. Então, existia esse confronto entre os sofistas,
que eles tinham uma posição mais relativista em relação às coisas. Então, se perguntasse a eles se o frio era bom ou ruim, ele vai dizer, depende, né? Porque o frio pode tanto matar, quanto também ele pode trazer um frescor e da mesma forma o calor. Já Sócrates, ele tinha uma posição muito mais absoluta. Ou o frio é bom para todos, ou não é bom para ninguém. Ele não tinha muito essa posição relativística. Então Sócrates também ele vai dar algumas significações novas que não foram dadas por Heráclito. Avançando um pouquinho mais em Platão, Platão vai dizer, inclusive, que a parte mais nobre da alma é a razão. A razão é a parte mais iluminada da alma. Aristóteles ele vai dizer o seguinte: o animal ele é dotado do logos, que nós somos animais com raciocínio e comunicação, capacidade de se comunicar. A esse estado, a essa capacitação, segundo Aristóteles, ele vai entender que isso é devido ao logos. Então, logos agora passa a ganhar o sentido não só de razão, mas de racionalidade, inteligência, busca pela verdade. Se avançarmos mais um pouco ainda na história, vamos encontrar agora entre os estoicos e o fundador do estoicismo, chamado Zenon de Sítio, que vai ali do ano 334 ao ano 262, aproximadamente. E olha o sentido, a significação que Zenon de Sítio ele vai dar ao termo, à expressão logos. Ele vai dizer que logos é a razão divina que permeia todo o universo. Ele vai dizer que o logos ordena o universo. O logos é um guia para a vida correta. Então vocês podem perceber que o logos, vamos imaginar o logos como um caminhão vazio. E a partir do momento que ele parte, que ele sai do seu estado de mobilidade, ele começa a ser carregado com muitas significações. E até chegar a Cristo, até chegar aos apóstolos, o termo logos ele já estava carregado com muitos significados. Então, a pergunta do pastor Maurício ela é pertinente. Por quê? Porque os apóstolos já tinham plena convicção de todas essas significações que foram atribuídas ao longo de um processo de reflexão de mais ou menos 500 anos. Eles sabiam de todos esses significados que eram aplicados ao termo logos. Então, quando se chega à época de João, e abrindo um parêntese aqui para os irmãos, a expressão logos ela está no texto do Evangelho de João, capítulo de número 1 e o verso de número 1, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, o texto em grego, obviamente. Então, pensando em todos esses aspectos, quando João ele se apropria da palavra logos, ele vai dar um novo sentido, um sentido novo ao logos, nunca antes visto, que seria a materialização do logos. Talvez alguns irmãos, alguns estudiosos, eles entendam que essa ideia de o verbo se fazer carne, essa materialização, João tem em mente a palavra sabedoria, a palavra sofia, que me parece que para alguns grupos de hebreus, de judeus, estudiosos judaicos, tinha essa noção também de materialização de algo concreto, uma concretude. Talvez João faz ou fez o link entre essa ideia judaica e as ideias que foram desenvolvidas, construídas e dando a cada dia, a cada tempo que se passava, uma significação à expressão logos. Então, o logos, ele era, resumindo aqui, a razão, a inteligência,
razão que organizava o universo só era organizado por causa do Logos. Nós só somos inteligentes porque em nós temos o Logos. Nós raciocinamos, concatenamos as ideias porque em nós tem o Logos. Então, o Logos não era um termo novo que João pegou do nada. O Logos, ele já tinha uma carga de significação, ele já tinha há 500 anos sendo mencionado pela primeira vez. Então, obviamente, João sabia exatamente o que ele estava fazendo. Eu vou deixar posteriormente o PDF com todas essas informações aqui na descrição. Vocês acessem e baixem o PDF e, obviamente, busquem mais informações a respeito desse termo logos, tá? Obviamente que não está somente em João, mas foi a partir dali que João apresenta um evangelho com uma nova perspectiva, não como Mateus, nem como Marcos e nem como Lucas. Para João, o verbo ele é pré-existente e carregava todas essas capacitações que lhe foram atribuídas ao longo de mais de 500 anos dentro da filosofia e dentro da cultura grega. Que Deus te abençoe, não deixe de se inscrever, deixe o like. Se você chegou até aqui, você entendeu que esse conteúdo ele é relevante, se inscreva, porque continuaremos a enviar conteúdos interessantes para os irmãos em Cristo e para todos aqueles que têm a ânsia, o desejo de crescer a cada dia mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.